Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos atualizar as informações da macroeconomia e trazermos aqui atualizações do PIB, inflação e taxa de juros e uma importante dúvida, um dilema americano que pode mudar tudo em relação a 2022. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente cada um dos nossos vídeos, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Como você já sabe, toda segunda-feira atualizamos aqui as informações do Boletim Focus, aquela pesquisa feita pelo Banco Central com as instituições financeiras para que nós consigamos aí entender alguns indicadores para o curtíssimo prazo e para o médio prazo. Então vamos a eles então, começando aqui pela expectativa da inflação oficial, o IPCA. E novamente a expectativa subiu. O IPCA em relação a 2021 subiu mais um pouquinho. E a mediana das expectativas das instituições financeiras consultadas fechou aqui, ó, 10,18%. Então veja que nós continuamos tendo aumento e agora a tendência é que o aumento caia menos, porque já estamos bem pertinho do final do ano e a inflação não tem margem mais para subir tanto. Entretanto, é a 35ª semana seguida que o mercado eleva as expectativas de inflação para 2021. Veja, nós estamos falando de aumento das expectativas de inflação desde março do ano de 2021. Março são 9 meses seguidos. E um outro detalhe é que, em que pese o mercado está revendo isso, lá em dezembro do ano de 2020, a expectativa para a inflação era menos de 3%. Veja como a situação mudou. Ou se não mudou, o mercado erra e erra demais da conta. Mas como 2021 já está no final, vamos olhar para 2022 e entender um pouco melhor. A expectativa de inflação para 2022 continua subindo. E agora é a 20ª semana seguida de elevação. Assim como para 2021, a elevação foi muito pequena. Acabou de passar de 5%, em torno de 5,2%. Então o número que você vai gravar aí é 2021, 10% e 2022, a metade, 5%. São números redondos que facilitam aí para você gravar um pouco. E o cenário de 2022 é que você tem que entender. A expectativa continua somente subindo. E eu relembro aqui as palavras do ministro Paulo Guedes, que a inflação vai ficar acima das expectativas. Então anota aí, se a expectativa é de 5, teremos acima deste valor. Bom, olhando a inflação de curto prazo, o que nós temos? Em novembro, nós temos aí uma projeção, que é esse primeiro quadro aqui de cima, que é o Boletim Focus. 1,07% é a projeção do Focus. E a projeção da Anbima, que é aquela instituição que atualiza os valores relativos então ao Tesouro IPCA, ou seja, é o VNA atualizado, então ela tem aí uma expertise um pouco maior. Veja que está 1,08 desde o dia 25 de novembro. E como eu sempre digo, as expectativas do Boletim Focus tendem a convergir para essa expectativa aqui de baixo, que é da Anbima, 1,07 e 1,08, muito posicionados próximos. E o que aconteceu em novembro de 20? 0,89. Então, se nós formos arredondar aí, estamos falando de aproximadamente 20 pontos subindo em relação à inflação do ano passado. Isso significa o quê? Que a inflação em 12 meses está em 10,67. Ela vai chegar próximo, então, de 11%. Pode chegar ali em torno de 10,87, 2,85 aproximadamente. Isso para novembro. Mas quando nós olhamos o outro dado, que é o fechamento do ano, que vai ser agora em dezembro, o que nós temos? Aqui no quadro de cima, novamente, a projeção do Boletim Focus, 0,72. Veja que detalhe interessante. Há uma semana atrás estava 0,75. Ou seja, a projeção recuou. E aqui na Anbima era 0,75 e 0,72. As duas projeções batendo exatamente o mesmo valor, 0,72. Só que aqui tem um detalhe. Como em dezembro de 2020 a inflação foi 1,35%, nós estamos falando aqui de quase 50%, ou pouco mais de 50%
50 pontos base de diferença. Ou seja, a inflação acumulada, que até novembro subiria para próximo então de 11%, em dezembro ela daria uma queda forte, voltando a ficar aí próximo ou pouco acima de 10%. Então essa projeção do Banco Central ali entre 10 e 10,2% parece que realmente vai ser o que nós vamos fechar no ano de 2021. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e não deixe de assistir a atualização que nós fizemos. Qual o melhor preço e a melhor taxa dos tesouros IPCAs? Está aqui no alto, ó. As taxas caíram. Agora, será que elas saíram do melhor quartil, das taxas de abertura? E o preço, como ficou? Assiste lá para você se manter atualizado. Vamos falar agora da taxa de juros, a taxa Selic da nossa economia. Novamente, a projeção da mediana das expectativas se manteve em 9,25%. Lembrando, nessa semana, quarta-feira, dia 8 de outubro, sai a nova taxa Selic do nosso Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o que já está praticamente precificado pelo mercado é um aumento de 1,5%. Assim, a Selic sairia de 7,75 para 9,25%. E é isso que o mercado já vem precificando desde o dia 1º de novembro. Algumas pressões para cima, outras para baixo, mas o valor tem sido esse. Já está precificado 9,25. Só que o ano está acabando e você já deve estar se perguntando o que fazer em 2022. E olha aí, em 2022 o Boletim Focus manteve a projeção da Selic para 11,25. Estamos falando então ao longo do ano de um aumento de 2 pontos base. Selic continuará aumentando então. E veja então, as instituições financeiras continuam projetando uma Selic acima dessa Selic da mediana das expectativas do Boletim Focus. Mas o resumo é, Selic para cima, pelo menos no primeiro trimestre de 2022. Então se você está aí de olho nesse tipo de investimento, começa a ouvir o que o mercado está projetando. E assiste esse vídeo aqui do alto, Selic podendo chegar a 15%. O que fazer se isso acontecer? Assiste aí que você vai gostar. Continuando agora, vamos falar do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. O que tem acontecido? A projeção do PIB também tem caído. E tem caído já pela 8ª semana seguida de revisão para baixo. Coincidentemente, estão aqui, ó, todas as semanas. Veja que ela vem caindo e agora já está em 4,71. Projeção do PIB para 2021, 4,71. Em 2020, o PIB caiu 4,20. Então esse aumento, nada mais, nada menos, vai simplesmente zerar o que caiu no mês passado. Ou seja, em 2 anos nós vamos ter um crescimento muito próximo de zero do nosso PIB. Falando agora para 2022, a expectativa qual é? Novamente, nós tivemos uma queda na mediana das expectativas do PIB para 2022. Agora, o mercado está projetando algo próximo de 0,5%, para ser exato, 0,51%. Só que repare, é a 9ª semana seguida de revisão para baixo. Lá no dia 18 de outubro esse número era 1,5 e agora caiu para meio. Só que aqui novamente eu quero relembrar a frase do nosso ministro da Economia, que disse que a inflação vai surpreender para cima, mas o PIB também. Então podemos ter uma inflação mais alta, mas o PIB também mais alto. Implicitamente o que ele está dizendo com isso? Está dizendo que a taxa Selic pode não subir de uma forma tão acentuada como está sendo projetada. Ela pode subir gradativamente e permanecer lá por um tempo um pouco maior. Então fica de olho nessas mensagens implícitas. PIB deve ser maior do que esse valor, mas também a inflação também será para cima. E para 2023? Para 2023 está aqui, ó, expectativa de 1,95%. Então veja, 2020 negativo, 2021 compensando o negativo, ou seja, praticamente zero. 2022 expectativa de meio e 2023 1,95%. É o famoso voo de galinha se isso daqui se confirmar. Mas você vai acompanhando conosco para você entender o que está acontecendo. Aliás, gravamos um vídeo aqui no alto, Brasil em recessão. Entenda o que aconteceu em relação à divulgação do PIB brasileiro. Assiste que você vai entender melhor. Falando ainda de PIB, eu trago aqui para vocês uma matéria que saiu na semana passada com as projeções de PIB de algumas instituições financeiras.
Banco Inter, Banco Original e Banco Itaú são bancos nacionais. O BOVA, Banco of America e o UBS são instituições internacionais. Então você tem aqui a projeção do PIB em 2021, 4,8%. Verifica aqui que com relação à mediana das expectativas, nós temos 4,71%. Então veja, o Inter é 4,8%, o Original 4,8%, praticamente todos 4,8%. Só o UBS que está mais pessimista, 4,5%. E aí nós teríamos uma média aqui de 4,76%. O PIB, segundo o Banco Central, com base no levantamento feito, 4,71. Então não deve variar muito, entre 4,7 e 4,8. Mas para 2022 é que é interessante. O Banco Inter e o Banco Original estão projetando um crescimento de meio. Voltando na tela anterior, veja que é um crescimento, então, dentro da mediana das expectativas do levantamento do Boletim Focus. Mas o Banco of America já está mais otimista, 1,1% é a projeção dele. Já o UBS, 0,6%. E o pior deles, o Itaú. Itaú projeta recessão no Brasil. E a que média nós chegamos? 0,44%. Também próxima do 0,51%, que é a mediana das expectativas do Boletim Focus. Então veja que o que os bancos estão projetando não está distante assim dessa projeção. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir aqui, Leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não aumentou a oferta. Por quê? Se as taxas caíram, eu sugiro você assistir e entender a estratégia dos grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência. Aquele pessoal que tem dinheiro, o que eles estão comprando. Vamos falar agora então do que houve e do que virá em relação ao Brasil nessa semana. Você já sabe aí que a PEC dos precatórios está bem encaminhada. Ainda não está 100% aprovada, mas o Senado Federal já fez as duas votações e já encaminhou para a Câmara dos Deputados. E isso já é um indicativo de que não teremos grandes surpresas. Indicativo. Por que o indicativo? Quando nós olhamos as taxas dos títulos públicos, eles já despencaram. Se você está na dúvida, assiste aqui o do pré-fixado, que é curto prazo, e você vai entender melhor. Pré-fixado desabando. Essa é um cenário que o mercado já antecipa. O mercado já consegue verificar o que vai acontecer dali semanas, às vezes até alguns meses adiante. E essa taxa já começou a cair no finalzinho de outubro. Muito bem, Brasil em recessão técnica. O PIB do terceiro trimestre do Brasil veio negativo. O que nós tivemos? Uma queda de 0,1. É verdade, é uma queda mínima, muito próxima aí de zero. Mas com relação à queda do trimestre anterior, que foi 0,4, tecnicamente entramos numa recessão. E o mais preocupante é a agropecuária, que desabou 8% no trimestre. A indústria ficou em 0 e os serviços 1,1. Lembrando que no Brasil, de 65% a 70% do nosso PIB são serviços. Então veja que a queda da agropecuária foi significativa para poder puxar o PIB para baixo. A última notícia em relação ao Brasil é que o PIB deve vir mais fraco no quarto trimestre. O Banco of America projeta a redução da atividade econômica agora ainda para 2021. E aí, para 2022, ele disse que nós teremos notícias negativas ainda das contas públicas e temos o fator eleição 2022, o que não traz então boas expectativas para o ano que vem. Esse aí é o cenário do Brasil, estamos próximo do fim do ano, a política talvez passe a não interferir tanto no nosso cenário econômico. Por isso é importante olhar para fora e vamos trazer rapidamente informações da macroeconomia internacional. Falando agora então da economia internacional. Rússia aumentando a taxa básica de juros. A inflação acumulada na Rússia passou de mais de 8%. Nossa aqui já está em quase 11%, 10,67%. E a meta de inflação lá é de 4%, ou seja, está o dobro da meta de inflação. E os juros lá está em 7,5%. Então, fazendo uma comparação aqui com o Brasil, a nossa inflação está bem maior. A nossa taxa de juros atual, o que nós temos aqui? Estamos aqui no mesma taxa de juros ou bem próximo da taxa de juros lá da Rússia. A Rússia deve aumentar agora em 1% em dezembro. Mas qual é o mais importante dessa notícia? É que eu venho trazendo para vocês que os países em desenvolvimento estão então aumentando a sua taxa de juros e já estão com inflação elevada. E esse cenário se replica para México, para África do Sul, para a Rússia, enfim, países que nos permitem ser aí comparados com essas economias mundiais também.
Falando ainda da economia internacional, a principal notícia da semana passada foi essa: o Banco Central americano já estaria pronto para jogar a toalha. O que seria jogar a toalha? A mudança radical no posicionamento do Fed. Jerome Powell, o presidente do Fed, recém-conduzido então para um novo mandato, começou a falar então que não tem mais o conceito de transitoriedade da inflação. Durante meses, ele dizia que a inflação lá nos Estados Unidos era transitória, ia acabar em breve, que as pressões estavam concentradas em determinados setores. Agora, ele já disse que não tem como mais falar em transitoriedade. Veja essa repercussão, e abalou muito os mercados, principalmente na última sexta-feira que nós tivemos, no dia 3 de dezembro. E aí sinalizou com uma redução mais rápida da compra de títulos. Como você já sabe, o Banco Central americano começou a reduzir os estímulos, reduzindo a quantidade de títulos comprados no mercado. E essa declaração do Powell foi um indicativo que vai acelerar essa redução. O Fed ainda não vai vender os títulos comprados, vai simplesmente aumentar o nível então de redução das compras, vai continuar comprando. Mas o mercado já interpretou então que nós teremos aí um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E esse primeiro aumento já está precificado para junho de 22. Você sabe então que a inflação americana está alta, e eu vou trazer um dado. Só que lá a taxa de juros está em 0,25. Como só aumenta de 0,25 ou de meio para cima, de múltiplo de 0,25, então um aumento de 0,25 significa 100% de aumento. Essa é a preocupação do Fed, ou seja, aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. E como está o desemprego lá? Aguarde aí, mas não deixe de nos ajudar. Dá aí aquele super like, porque aqui temos um prazer enorme em divulgar essas informações. Além dessa que foi a principal notícia da economia americana, e você tem que guardar ela, expectativa de aumento da taxa de juros já em junho de 2022. Nós estamos tendo uma inflação recorde em todos os países do mundo, só que agora é na zona do euro. A meta da inflação lá é 2%, só que o índice de preço ao consumidor já está em 4,9%. É a maior inflação dos últimos 30 anos, desde 1991. E aqui eu vou trazer para você esse dado, tá ela aí, ó. Você verifica aqui, ó. Esse é o dado atualizado da inflação da zona do euro, 4,9%. Se você verificar aqui o histórico, você verifica que temos aqui 2%, poderia ser uma inflação média. Por isso a meta que nós tínhamos lá chegou realmente a reduzir, talvez aqui para 1%, depois superou um pouco. Tivemos um pico aqui que foi na crise do subprime lá em 2008, depois voltou a cair, ó, veja que ela cai bastante. Enfim, na média seria isso, só que veja esse pico inflacionário. Desde os últimos 20 anos, o que está acontecendo? É o mais alto valor desde 1991. E nos Estados Unidos? Esse aqui é o gráfico da inflação americana. Veja que não muda muito não. Também se tirarmos uma média, vai ficar aqui, ó, próximo de 2%, que é esse ponto médio que nós temos, um pouco para baixo, um pouco para cima. E veja que o cenário é muito parecido com a inflação na zona do euro. A diferença é que aqui já passou de 6%. Por isso que o Powell disse que não é mais transitória. Veja que aqui, desde o final de 2020, ela começou a subir sem parar. E 6% é uma inflação extremamente elevada. E por que a inflação é preocupante? Agora vem a cereja do bolo. O dilema do Banco Central americano. O Banco Central americano lá tem dois objetivos. O primeiro deles, controlar a inflação. Pelo jeito, ela está descontrolada. E o segundo objetivo é manter o emprego dos americanos. E sobre esse último objetivo, eu quero mostrar aqui para você essa matéria aqui que saiu recentemente. Relatório de emprego dos Estados Unidos traz a criação de 210 mil vagas. Em novembro, a economia americana criou 210 mil empregos não agrícolas. São os dados do payroll, do Departamento de Trabalho. Só que o resultado está aqui, ó, ficou abaixo do projetado. O projetado pelos economistas era 550 mil empregos. Vou repetir, 550 mil. Foram geradas 210 mil vagas. E aí o mercado ficou se perguntando como controlar a inflação e, ao mesmo tempo, não desestimular aí taxas de desemprego. Então veja que, se aumenta a taxa de juros, a tendência é que a inflação se reduza. Só que aí pode ser que prejudique o PIB. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil.
como vai se sair o Fed americano. Veremos isso nos próximos meses e vamos estar acompanhando e trazendo isso para você, porque se aumenta a taxa de juros lá, significa um claro sinal de que a economia internacional está em crise. E aí a tendência do dólar valorizar ainda mais e de ter uma fuga de capital para os Estados Unidos. Mas vamos trazendo semanalmente essas informações aqui para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui a macroeconomia e as expectativas de mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.